O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles, e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro com seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós. Bom dia, criançada. Eu quero ver se tem criança. Vem todo mundo aqui na frente, perto do padre. Só as crianças. Vamos lá, rapidinho. Toda a criançada. Vamos ver se cabe todo mundo para sentar aqui. O padre já está meio velho, para sentar está difícil. Quem conseguir sentar no chão, aos lados aí, dá um jeitinho. Nós vamos conversar com as crianças e principalmente com os adultos. Beleza? Beleza ou não? Quem aqui é corintiano? Cruz, credo, Ave Maria. Quem aqui é São Paulino? Sou pó. Santista? Então tá bom. Todos santos, rogai por nós então. Mas, queridas crianças, amados irmãos e irmãs, queridos pais, avós, a liturgia deste final de semana, me permitam primeiramente fazer a homilia dessa forma, nós estamos vivendo um novo tempo na igreja, chamado de tempo comum. Você faz aniversário todo dia? Não. Você vai na mesma festa todo dia? Não. Pois é. O que o padre quer dizer com isso? Nós acabamos de sair do tempo do Natal, do tempo natalício, que é um tempo extraordinário na vida e na missão da igreja. Agora nós estamos vivendo o ordinário da vida, ou seja, o dia a dia da vida da comunidade, das leituras e assim por diante. Para isso nós vamos iniciar olhando para o Evangelho. O Evangelho de João, nós temos 4 evangelhos. Qual que é o primeiro? Mateus. Depois tem Quem falou? Marcos. Depois de Marcos tem Lucas. E depois de Lucas tem o último. Qual que é o último? Vai, Neymar, vai falar que você não sabe. João. Aê! Até que é inteligente o cara, aqui mandou bem. Pois é, e João? Só que João, o seu evangelho é diferente dos outros 3 evangelhos. E é até um pouco difícil de compreender o
Evangelho de João. Por que o padre está falando isso? Porque logo de cara nós já encontramos um diálogo de João Batista com mais 2 discípulos. Imaginem São João Batista e mais 2 discípulos andando aqui pelo Jardim Paulista e encontram Jesus entrando na igreja e João diz: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos de João se encantam com a pessoa de Jesus Cristo. Queridas crianças, irmãos e irmãs, o Cordeiro tem um significado muito singular na Sagrada Escritura. A primeira coisa, o Cordeiro para o Antigo Testamento significa a festa da Páscoa. O povo hebreu matava o Cordeiro e com o seu sangue aspergia as portas da casa para dizer que ali estava acontecendo o rito de purificação. Querendo dizer o quê? Que os pecados, a expiação daquela família estava sendo perdoados por Yahvé. Deus que perdoa, Deus que se faz presente. Depois, o segundo significado de Cordeiro significa o que nós rezamos, que nós meditamos na Semana Santa, em que Isaías diz: um cordeiro será levado mansamente ao matadouro e o seu sangue será causa de redenção e salvação para a humanidade. E o cordeiro é esse daqui que está na cruz, o próprio Senhor. Uma coisa interessante que nós ouvimos no Evangelho: os 2 discípulos vão atrás de quem? Jesus. De quem? Jesus. Muito bem. Esses 2 discípulos vão atrás de Jesus. E Jesus pergunta uma coisa a eles. Vocês se lembram o que Jesus pergunta para os 2 discípulos? A quem estáis procurando? E os discípulos, um deles, nós não temos o nome é desconhecido. Para a tradição, significa que um deles, discípulos, é eu e é você. É nós, enquanto comunidade cristã, que vamos atrás de Jesus e perguntamos a Ele: Mestre, ou melhor, quem és tu? Jesus pergunta com uma outra pergunta: a quem procurais? E nós, como os discípulos, respondemos: Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? E Jesus responde: vinde ver. Meus irmãos e minhas irmãs, onde eu e você, onde nós crianças estamos buscando Jesus, onde nós estamos indo ao encontro de Jesus. Um outro significado que nós podemos tirar do Evangelho é de Natanael. Alguém intercede por ele e aponta o Messias. Ele é o Cristo. Onde nós estamos indo ver o Senhor. Podemos resumir o Evangelho da seguinte forma: a nossa vida de cristã, nossa vida de cristãos, onde nós estamos seguindo Jesus? Para isso, agora nós vamos entrar na primeira leitura. A primeira leitura, nós acabamos de ouvir a primeira leitura e tem um personagem. Quem que é esse personagem, essa figura que aparece? Falou o nome dele várias vezes. Não. Samuel. El é Deus em hebraico. Samuel. Então, ou seja, aquele que aponta caminhos, Samuel. E Samuel, ele estava no templo, como nós acabamos de ouvir na primeira leitura. Para isso, eu vou ficar um cadinho em pé para olhar para quem está dormindo na assembleia. Graças a Deus não tem ninguém. Samuel estava no templo. E um versículo antes da leitura que nós acabamos de ouvir, quer dizer que Samuel, o povo não ouvia a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda não estava no templo. Uma coisa interessante, e aqui eu vou tirar 5 pontos para nós levarmos para a nossa vida.
Primeira coisa, Samuel está no templo, dia e noite. Não acontece aqui no Jardim Paulista, nem nas redondezas daqui, mas tem gente que sempre está na igreja nos domingos, participa da catequese, participa de grupos, mas ainda não encontrou Deus. Tem gente na comunidade que participa, que vem à missa, mas ainda não encontrou Deus. Está sempre no templo, nas suas orações, mas ainda não encontrou Deus. Vocês rezam? Vocês rezam? Sim ou não? Na escola? Os pais de vocês não rezam com vocês? Então vocês vão cobrar os pais de vocês a partir de hoje. E se vocês não cobrar o pai de vocês, vai cair o dedo. O dedo de banana que fica na cozinha. O padre não terminou de molhar o bico? Reza em casa à noite? Isso aí. Pois é, a primeira coisa então que devemos levar para casa do evangelho da primeira leitura. Não ficarmos só no templo, mas também termos um encontro com o Senhor. Segunda coisa, Deus falou para Samuel no local onde estava em silêncio. O que Samuel estava fazendo? Uma coisa que vocês fizeram de ontem para hoje. Deitado na cama. Você estava o quê? Dormindo. Muito bem. Estavam dormindo. Samuel estava dormindo. Significa o quê? Tem cristãos que está na igreja, mas está dormindo porque não ouve a Deus, não ouve a liturgia, não ouve a missa. E no sono nós encontramos o silêncio. Tem cristãos por aí afora que não conseguem ficar em silêncio. Tem gente dentro de casa, que não acontece aqui no Jardim Paulista, graças a Deus, não é capaz de fazer um prato de comida, sentar quieto no seu canto, tomar a refeição. Tem que ir para frente da televisão, para frente do computador. Tem que ficar ouvindo músicas altas e assim por diante. Deus se encontra no silêncio. Deus está onde nós não imaginamos, no silêncio da nossa vida diária. Está nas situações onde muitas vezes nós nem imaginamos. E nós sempre queremos falar com Deus. Mas o silêncio nós não recolhemos. Tem gente, menos aqui no Jardim Paulista, claro, que procura Deus através de milagres. Só quer encontrar Deus através de barganhas. Olha, se o Senhor fizer isso, eu te dou isso. Caso contrário, eu não me envolvo com o Senhor. Amados irmãos e irmãs, o silêncio deve fazer parte da nossa vida cotidiana. Às vezes eu costumo dizer, sobretudo para os casais, tem casal que não vive uma solidão, mas vive uma vida solitária. Uma coisa é a solidão faz bem. Tem gente que dorme um do lado do outro, mas não tem solidão, tem vida solitária. Que coisa terrível. A solidão faz com que nós entremos para nós mesmos e possamos ouvir a voz de Deus. A vida de uma pessoa solitária, ela vive longe, marginalizada na sua fé. Que coisa terrível quando nós encontramos pessoas, famílias desse jeito. Uma terceira coisa que nós podemos tirar e levar para casa. Deus nos chama pelo nome. Independentemente da maneira como que você é, da sua forma, Deus te quer, Deus nos quer como nós somos. Mesmo diante dos nossos defeitos, diante de nossas falhas, o Senhor quer a nós como nós mesmos somos. Independentemente de nossos pecados, de nossas fragilidades, nós temos um encontro também com o Senhor. Mesmo diante das nossas misérias, tem gente que fala assim, eu sou feio demais, por isso que eu não arrumo uma namorada. Claro, não arrumo o cabelo, não passo um batom, né?
Não vai conseguir mesmo, não é verdade? A mesma coisa vice-versa. Olha, devemos também cuidar de nós mesmos, termos encontro conosco, a partir das realidades que nós podemos ter. Uma quarta lição que nós podemos levar para casa. Deus nos fala através dos fatos da vida. Tem crianças que vêm à missa porque o pai fala para a criança assim. Não acontece aqui no Jardim Paulista nem na Redondeza. Olha, vai para a missa porque a missa é boa. Vai para a missa porque lá você vai aprender boas coisas. Mas o pai e a mãe ficam em casa, fica assistindo televisão, vai pescar, vai para o boteco da esquina e por aí vai. Tem gente que dentro de casa não é capaz de passar o domingo com a família, vai para o campo, vai procurar outras coisas, não tem a capacidade de ficar com os filhos, com a esposa, com o esposo, porque quer procurar outras coisas. Tem gente por aí, menos aqui no Jardim Paulista, que procura a voz de Deus onde a voz de Deus não está. Nas rodas de amigos que oferecem coisas não boas. Tem gente que procura a voz de Deus no boteco da esquina. Tem gente que busca a voz de Deus onde a voz de Deus não se encontra. No roubo, nas drogas, no alcoolismo e por aí vai. Por fim, Deus nos fala através dos fatos da vida. Deus nos fala através do número onde você trabalha, através da matemática de onde você faz. Deus nos fala através do seu esposo, da sua esposa, que está carente de carinho e onde você pode retribuir a generosidade da família. Deus nos fala através dos fatos de onde nós estamos vivendo no nosso cotidiano. Samuel soube ouvir a voz e distinguir, porque alguém o ajudou. Qual é o Eli, o profeta da sua vida que está te mostrando caminhos e você não está ouvindo? Deus nos fala através de intermediários. Por fim, vocês arrumam a cama em casa? E agora só vai dar briga. Vocês escovam o dente direitinho? Vixe Maria. Não escova? Esse foi sincero. Esse daqui é cabuloso, como diz a turma. Muito bem. Então vamos voltar para as nossas casas, animados, ouvindo a voz de Deus através do que Ele nos fala, certo? E cobrem os pais na hora. Posso contar com vocês? Então beleza, então vamos voltar para o lugar. Agora, para concluir de verdade, eu termino dizendo assim, da segunda leitura. Não é de hoje que os corintianos dão trabalho para São Paulo. Por quê? A comunidade de Corinto, eles estão vivendo uma vida deturpada, como nós acabamos de ouvir em relação ao corpo. Eles estão vivendo na imoralidade. Para nós compreendermos isso, nós temos que resgatar o que São Paulo quer dizer. Para os gregos existe uma deusa, Afrodite. Essa deusa é considerada a deusa do prazer, a deusa do amor, do qual ela é capaz de passar energias para o ser humano. E o povo então faz uma estátua de Afrodite na montanha, certamente em algum castelo, segundo os historiadores, como uma casa de prostituição e assim por diante. E lá está a imagem de Afrodite. Segundo os historiadores, onde essa imagem de Afrodite está, existiam ali cerca de 4.000 prostitutas sagradas. E o povo de Corinto estavam indo para este local. E segundo São Paulo, existia também cristãos indo para este local. O que eles iam fazer lá? Evidentemente, ter relação com as prostitutas sagradas, segundo a tradição. Para aquele povo,
o fato de um homem ter relação com aquela prostituta sagrada era sinal de que toda a energia era passada para os homens. Evidentemente que isso é fantasioso. A única coisa que se dava era o meu prazer e nada mais. E ali estavam indo também cristãos recém-convertidos. E São Paulo vai nos alertar. Olha, vocês não sabem cuidar do corpo de vocês. Vocês estão vivendo na imoralidade porque não é capazes de viver bem nas famílias, no seio da família onde vocês estão. Por fim, eu termino perguntando, será que eu e você estamos cuidando bem do nosso corpo, da nossa visão, daquilo que nós falamos, daquilo que nós nos alimentamos? Porque tudo mais nós poderemos fazer como Samuel e como os discípulos de João Batista. Seguir o Senhor sem nenhum medo. Vamos sair desta missa verdadeiramente transformados, para quando nós chegarmos em nossas casas, os nossos familiares pudessem dizer, verdadeiramente, ele é uma pessoa mudada, transformada, porque a nossa fé é capaz de nos transformar e nós somos capazes de dar passos rumo à nossa realização e à nossa felicidade. Amém.